seguindo com o nosso 3 em 1, final do bloco anterior. Carlos Andreasa pedia para esticar um pouquinho o tema do Datafolha, os números do Datafolha e também as palavras do general Hamilton Mourão. Sigo com você então agora, Andreasa. Certo, obrigado, Silvio. Sobre a pesquisa Datafolha, queria fazer uma reflexão aqui, coincidente com algo que o Alexandre disse. Você vê que a aprovação do presidente comparado aos outros candidatos é mais baixa e o gráfico de aprovação e desaprovação é muito polarizado, especialmente polarizado. Isso porque, segundo eu entendi, isso porque o presidente Jair Bolsonaro, o governo Jair Bolsonaro, continua em campanha. Opera sob uma lógica de campanha permanente, opera sob uma lógica de conflito, que mantém ativos os elementos que constituem uma disputa eleitoral. É um governo que, ao mesmo tempo, tem a responsabilidade de gerir o país e que, no entanto, tem uma dinâmica de oposição, né? Uma oposição desde dentro, o governo anti-establishment, uma vez eleito, combatendo o establishment que está dentro do governo. Essa lógica, para mim, de conflito, de criação, de fomento de inimigos, permanentemente, muitos dos quais artificiais, se espelha em números como esse. E tem aquele outro dado, para mim, o mais interessante, que é sobre frustração, né? Foi o que o Alexandre falou. A expectativa sobre um novo governo. O Jair Bolsonaro simplesmente se elegeu com um discurso de ruptura, de instauração da nova era. Da parte do eleitor, a expectativa era imensa, mas de natureza difusa. É difícil definir o que se esperava do Jair Bolsonaro, porque se esperava tudo. Se esperava um novo Brasil imediatamente, geração de emprego imediatamente, queda da criminalidade imediatamente, porque a lógica de um discurso que permanece mitológico. Uma vez iniciado o governo, ainda que não se saiba o que foi frustrado, porque tudo foi frustrado, aí está. Uma desesperança, um desalento. O governo não foi capaz, obviamente nenhum seria, de oferecer aquilo que prometeu. Daí porque esses números me parecem diferentes dos antigos presidentes. Porque nós vivemos, de fato, nesse aspecto, uma nova era no modo de se governar, uma era de investimento no conflito, de campanha eleitoral permanente. Para mim, passa por aí. Alexandre, você tem um complemento, é isso? Rapidamente, só sobre a fala do general Mourão, claro, eu não disse em momento nenhum que ele é um marxista, só para, por definição, o materialismo histórico marxista tenta explicar toda a história da sociedade pela luta de classes e pela economia, né? Então, quando você associa diretamente pobreza à violência, tem aí um eco na cabeça de quem fala isso, desse tipo de visão de mundo, onde outras visões de mundo vêm questões muito mais complexas que envolvem a criminalidade. Isso é uma coisa. Outra coisa também é em relação a como resolver isso, né? Quer dizer, os programas sociais são uma estatização da solidariedade privada, né? Quer dizer, desde que o mundo é mundo, você tem na sociedade a solidariedade, a fraternidade, quer dizer, a doação, o trabalho voluntário, e os países que têm as melhores colocações nos índices de solidariedade, que é o mais famoso de todos é o World Given Index, são países de economia livre, com menos Estado, menos intervenção e mais dinheiro no bolso dos cidadãos, onde você tem menos necessidade de ajudar, porque as pessoas em geral é uma sociedade mais próspera, as pessoas têm mais emprego, mais renda, e também as pessoas têm mais dinheiro no bolso para poder ajudar quem precisa. Não, queria fazer só um adendo ao que o Andreasa falou sobre a natureza do governo. Eu concordo com ele que essa foi a natureza imaginada nesses primeiros 100 dias e daí ter resultado em desastre. Mas é um cálculo errado, né? Tendo em vista os elementos que levaram à eleição do Bolsonaro. Ele foi eleito por uma série de circunstâncias que nem todas dizem respeito à sua figura mitológica, a essa criação do mito. Em parte é isso e em parte é um eleitor desalentado com o PT, com a roubalheira, com tudo, que olhou para o lado e achou que ele era o mais ali
ali preparado ou sei lá, ou mais bem posicionado para derrotar o PT. E ainda assim, ainda com toda essa junção de fatores que levou à sua eleição, ele foi eleito pela parcela minoritária da sociedade. Foi eleito por 57 milhões de pessoas, enquanto 58 milhões de pessoas sufragaram ou o Haddad ou branco ou nulo no mesmo dia. Então, partir do princípio de que você, com essa vitória, pode implementar a sua pauta sem fazer nenhum tipo de concessão a um eleitor que não é o seu eleitor raiz, foi um erro do Bolsonaro. O que vai poder levar a esse estado de bem-estar em que as pessoas apoiem o governo e passem a considerá-lo ótimo ou bom? É a melhora da economia. Esse deveria ser o foco único e exclusivo. E o Paulo Guedes fez isso, entregou uma reforma da Previdência com menos de 2 meses de governo, com 1 mês e 10 dias de governo. O foco total, todos os esforços deveriam estar concentrados em aprovar essa reforma, porque é isso que vai fazer com que sejam gerados empregos, seja gerada renda e o governo possa aí sim se dedicar ao restante da sua pauta. Diga lá, Andreasa, você viu que a mistura dos assuntos que eu fiz aqui, ó, rendeu, hein? Vamos lá, diga lá, Andreasa. Não, porque tem tudo a ver mesmo, Silvio. Você é muito habilidoso, fazendo uma costura primorosa, permita o elogio. Eu queria falar sobre esses números da pesquisa Datafolha e sobre o modo como eles são lidos, né? É preciso, da parte do governo Jair Bolsonaro, do próprio presidente da República, dar algum grau de veracidade a números como esse. Que publicamente discorde, que publicamente diga que é mentiroso, que não acerta nada. Todo mundo tem críticas ao Datafolha. Eu, aliás, já fiz várias aqui e aos institutos de pesquisa. Mas é preciso ter algum grau de desconfiança, ainda que mínimo, para que o que está ali indique alguma coisa, ainda que com uma margem de erro gigantesca, faça como for. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante de números como esse, não levá-los a sério e, portanto, desacreditá-los, ou levá-los a sério, tem implicações, né? Um risco diante do que está representado ali, o governo, em vez de buscar o campo da conciliação, de uma autocrítica e da conciliação, em busca, inclusive, da atividade política, buscando um lugar desde centro, se aproximando, sim, do que se chama de establishment, para fazer avançar uma reforma, por exemplo, como a da Previdência, ou, como reação a isso, se aferrar ao núcleo fundamental do bolsonarismo, que seria algo como 30% da população nesse momento, e radicalizar o discurso. Seria o pior caminho. E essas duas opções estão dadas aí claramente. E o diabinho da radicalização do caminho está falando no ouvido do presidente. O outro aqui, o anjinho, presidente, temos um país para tocar, uma reforma para fazer, esse eu acho que está marcando toca.